Neste episódio do Papo de Aprendiz, o videocast do Aprendiz 21, nós vamos conversar sobre a importância da educação bilíngue de surdos. E para isso, nós temos uma convidada super especial, Raquel Scarpelli, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, bora lá? Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Papo de Aprendiz, o podcast e o videocast do Aprendiz 21. E hoje nós contamos com a participação da Raquel Scarpelli. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada a todos. Seja muito bem-vinda ao Espaço Aprendiz 21 e ao nosso Papo de Aprendiz aqui. Bom, Raquel, ela fez licenciatura em... Você é mineira, né, Raquel? Sou mineira de Belo Horizonte. Isso, ela fez licenciatura em matemática pela UFMG, ela tem mestrado em matemática pela UFRJ e doutorado em ensino e história da matemática e da física pela UFRJ também. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio desde 2010. E as suas principais áreas de interesse são a formação de professores de matemática, especialmente professores bilíngues de surdos. Além disso, fazem parte do seu interesse estudos na área de álgebra e inserção das mulheres na ciência e na tecnologia. É isso, Raquel? É isso aí, é isso mesmo. Pois é, mas olha que coisa estranha para nós, assim, de uma forma geral, você desenvolver esse interesse pela educação de surdos. Como é que surgiu esse seu interesse pela educação de surdos? Pois é, minha trajetória é interessante, né? Durante a minha graduação, eu tive dois meus colegas cegos, né? Foi o primeiro contato meu com alunos que eram apoiados, né, pela educação especial, de uma certa forma, né, os dois colegas meus. Eu até fui monitora deles, mas mesmo assim, eu lembro que eu fiz um estágio até no Instituto São Rafael, aqui em Belo Horizonte, mas eu acabei indo para matemática pura. No meu mestrado foi na área de matemática pura, de geometria algébrica. Né? Aí eu até comecei a fazer meu doutorado também na área de geometria algébrica, mas eu comecei a trabalhar, engravidei. Aí eu interrompi meu doutorado no início e fui para depois voltar quando meu filho crescesse de novo. Mas aí, no meio do caminho, eu comecei a trabalhar em 2010. E nisso, como eu trabalho com formação de professores, porque eu trabalho lotado no departamento de matemática, né? Certo. As questões que envolvem a formação do professor passaram a chamar mais a minha atenção. E não era exatamente o foco do meu doutorado na época. Então eu tive uma crise existencial ali, nesse momento. Eu falei, gente, me senti um pouco uma farsa ali, como se eu estivesse não contribuindo ali para o meu aluno de licenciatura, né, de uma maneira mais efetiva. Que é o aluno que queria ser professor, não é o bacharel em matemática, né? Entendi. E aí então foi um momento de muita reflexão minha, né? Eu lembro que eu fui fazer um curso na UERJ, um curso avulso, né, que estava sendo ofertado lá, com a professora Jane Paiva, que era processo de inclusão e exclusão, era oferecido pelo Departamento de Pedagogia, né, que foi ali que eu comecei a pensar muito nessas questões de inclusão, me interessei muito nos processos de exclusão em geral, né? Nós vivemos um país profundamente desigual, excludente, né? Multicultural, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente fala em exclusão, a gente está pegando diversas camadas da população e sobre diversos aspectos, né? Você tem aspectos associados a gênero, associados a etnias, né? Uhum. E, no caso também, as deficiências físicas, né? mentais. E, assim, e eu comecei a me incomodar com o fato de a gente não, por exemplo, a gente não perceber pessoas... A gente não tem pessoas, por exemplo, surdas em todos os espaços, né? Cegos, a gente já sabe disso, né? Sim. E é uma coisa que é uma falha da educação também, né? Eu sou uma educadora, né? Então, assim, eu chamo essa responsabilidade para mim. E, assim, por acaso, foi realmente muito por acaso, né? A questão da surdez, né? Que você estava me perguntando. Eu estava no Facebook um dia olhando um desses grupos, né? Sobre currículos, né? E lá eu vi um evento, né, a propaganda de um evento, que era o primeiro Surdez em Foco, que era organizado pela professora Celeste Azulay, né, do Departamento de Pedagogia lá da UFRJ.
E eu me interessei que o assunto que estava lá era um dos assuntos era falar sobre a alfabetização de crianças surdas, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha pensado em uma criança surda. Assim, eu sou professora e eu comecei a me envergonhar disso. Né? Eu tive uma crise mesmo, assim, séria. Eu falei, gente, quer dizer, eu sou uma professora e assim, como assim eu nunca pensei numa criança surda? Por que sempre quando eu estou falando de educação, eu estou pensando naquela criança que é dentro do padrão, né? Sabe? Se eu posso ter um aluno surdo, e mesmo se eu não pudesse, eu não tivesse nunca um aluno surdo, quer dizer... aquele aluno existe, né? E como que eu vou ensinar para esse aluno, para outros alunos, de um modo geral, né? E muitas vezes, e talvez por muito tempo, eles não foram alunos, né? Porque eles foram excluídos do processo de educação, principalmente na educação fundamental, né? Na educação básica, por essa dificuldade toda e essa deficiência, né? Essa surdez que impediu que ele tivesse um trânsito e um aprendizado junto dos outros, né? Sim, sim. A maioria das crianças surdas, né, elas são filhas de pais ouvintes, né? E assim, de um modo geral, as crianças surdas, elas não se comunicam de uma maneira muito significativa dentro de casa. É claro que elas se comunicam com os pais, mas de uma maneira fragmentada, né? Não é uma língua, sabe? São meios de comunicação, mas que a gente não pode considerar uma língua. Então, o que é comum que a gente ouve dos alunos surdos, das crianças surdas, a gente ouve isso na escola, sabe? Em particular no Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Ao longo da nossa conversa eu vou falar bastante sobre isso, mas assim, o que a gente percebe é que eles falam que eles não conversam com os pais. Então, é muito comum numa família de surdos, você tem os irmãos ouvintes conversando lá com a família e o surdo mais isolado, não participando ativamente da conversa. E, então, ele é bastante afetado por isso na comunicação, né, em particular na comunicação, e, consequentemente, como ele não tem uma língua, isso acaba proporcionando, né, um atraso, sabe, no desenvolvimento desses alunos, né, dessas crianças. E observe que a gente não está falando de incapacidade cognitiva, a gente está falando, né, de uma questão que está envolvida com a aquisição tardia de uma língua. Isso, então a gente percebe, então, por essa sua fala, que a exclusão deste sujeito, né, surdo, ela começa dentro de casa. Isso. Ou seja, dentro de casa ele já começa a ter as dificuldades porque ele não tem uma comunicação efetiva e eficiente com os pais ou com os irmãos, em virtude de muitas vezes esses membros da família não terem acesso a uma língua adequada aos surdos. Isso. E também, além disso, esse atraso que você coloca, ele se dá em virtude de que, de uma forma geral, nós desenvolvemos todo o nosso pensamento, nosso raciocínio através de uma língua, né, que, vamos dizer assim, que eles não têm esse acesso desde o início, como as crianças ouvintes normalmente têm. Isso, porque quando a gente, por exemplo, nas atividades mais simples, como jogar, que você tem que aprender as regras de um jogo, tudo isso envolve, por exemplo, uma língua, né? E assim, quando você vai fazer perguntas, você formula perguntas, você está pensando as perguntas, né? A criança ouvinte, ela tem uma língua, ela aprende a falar, né? Muito cedo. Depois ela vai aprender a ler, mas ela está aprendendo a falar, ela faz uso de uma língua. E o surdo não, né? Então, assim, é uma dificuldade. Os pais, há um preconceito linguístico muito grande, né? Quando eu falo preconceito linguístico, eu estou dizendo que a Libras, né, que é a língua de sinais, ela não é considerada, ela é considerada uma língua inferior, ou ela é considerada uma mímica. Muita gente acha que é uma mímica, não é uma língua, mas é uma língua. E muita gente acha que é melhor o surdo ser oralizado, ou seja, ele aprender a falar, né, a ler lábios, a falar, até emitir sons, né? E muitas vezes a família, muitas vezes, ela não sabe o que fazer, entende? Assim, então, ela não é orientada, né? Não há uma orientação necessária, assim... Desde que a criança nasce, a família precisa dessa assistência, né? Então, assim, muitas vezes não tem essa assistência, fica meio perdida sem saber o que fazer, leva para o fonoaudiólogo. Alguns profissionais ainda tratam a surdez de uma maneira clínica, né? Como se a criança surda precisasse ser reabilitada, ou seja, ela precisa, como se ela tivesse que eliminar a surdez dela
mas ela nunca vai conseguir eliminar, porque ela é surda, mas eles fazem um trabalho de fonoaudiologia que é muito duro, assim, que leva um tempo para a criança aprender a ler lábios, a falar, né, a língua portuguesa, e também, muitas vezes, há uma pressão muito forte para a criança ser implantada, né, para ela receber implantes cocleares, é uma coisa muito comum. Olha só, partindo dessa sua colocação, e aqui a gente está num papo sobre educação, né? Como é que você vê esse histórico aí? Porque hoje a gente percebe que existem diversos movimentos e diversas políticas, né, diferentes para os surdos e para os deficientes de uma forma geral, mas para os surdos que não haviam até alguns anos atrás. Como é que você vê esse histórico aí da educação bilíngue dos surdos no Brasil? Esse é um ponto muito importante, né? Primeiro, vou falar um pouco da educação de surdos, tá? Para as pessoas entenderem a importância da educação bilíngue, né? Primeiro ponto que a gente observa é que a educação dos surdos, ela teve início mesmo, foi na metade do século XVIII, né? Isso veio com o iluminismo, né? Com o iluminismo, né? Se começou a questão de você defender uma educação para todos, que antes a educação não era defendida para todas as pessoas. Mas nesse momento, né, no século XVIII ali, a gente começou a ter essa postura política da defesa da educação para todos. Então, na França, se iniciou, né, a educação de surdos, né, se criou a primeira escola pública de surdos lá em Paris. E nessa escola era interessante porque não havia técnica de oralizar o aluno surdo, né? Eles utilizavam uma forma de comunicação que os surdos franceses utilizavam. Isso foi feito por padres na época, né, que eram padres que faziam voto de silêncio, né? E aí como eles faziam voto de silêncio, eles adquiriram meios de tentar se comunicar e acabavam se comunicando com os surdos, né? Então, por meio dessa estratégia, dessa comunicação, eles começaram a levar a educação de surdos utilizando uma língua de sinais, né? Que até então ninguém sabia que era uma língua. A descoberta que as línguas de sinais eram línguas só veio em 1960, né? Então, assim, então começou na França, assim, né? E nessa época era muito importante, começaram a ter os primeiros profissionais surdos, né? Começou a ter engenheiro surdo, sabe, professor surdo. Então foi uma época de grande avanço na educação de surdos, o século, ali no final do século XVIII e tal. E em 1880 nós tivemos um evento assim que é considerado muito sério, né, para os surdos, para a população surda, que é o Congresso de Milão. É importante falar dele, porque ele é importante, né, ocorreu na cidade de Milão, e era um congresso para falar sobre como seria a educação dos surdos, né. E assim, se entendia que o surdo, se ele conseguia virar um engenheiro, por exemplo, né, um professor, então ele era capaz de aprender a falar, né, aprender a ser integrado ao mundo ouvinte, usando a língua do ouvinte, né? Então ficou determinado que a melhor maneira de educar o surdo era pelo uso da língua da maioria, né, a língua falada, né, e que a língua de sinais ela atrapalhava o desenvolvimento do surdo. Então, que era melhor que se dedicasse tempo a ensinar. A educação deveria priorizar o ensino da língua falada, ou seja, era importante que o surdo aprendesse a se comunicar e a ler lábios, né? Era uma educação focada muito na comunicação do surdo. E aí acontece que ficou proibido, né? O Congresso de Milão proibiu por anos o uso da língua de sinais na educação dos surdos. Então, eles realmente não poderia ser utilizada na sala de aula de nenhuma escola, né, no mundo todo. E aí isso isso durou muito tempo, só acabou por volta de 1960 mesmo, né, quando o Stockow, que é um linguista americano, né, ele conseguiu escrever vários estudos, artigos realmente mostrando que linguisticamente a Libras ela tem uma estrutura linguística muito diferente das línguas. Nós temos diversas línguas neurais e cada uma tem a sua estrutura gramatical, né? E a Libras ela tem a sua estrutura gramatical que é diferente
da estrutura gramatical da língua americana de sinais, da língua francesa de sinais, mas ela tem a sua própria estrutura linguística, né? Então tem configuração de mão, tem espaço, assim, tem, né? Ou seja, às vezes os fonemas que você tem na língua portuguesa correspondem a movimentos de mão na língua da língua, isso é bem diferente mesmo, mas ela tem uma estrutura gramática, ela tem gramática, ela tem sintaxe, ela é uma língua, né? É uma língua, só que é uma língua diferente, né? Inclusive, como Sim. a gente estava conversando agora há pouco, é uma língua que envolve não só o movimento das mãos, mas também toda uma estrutura de expressão facial, corporal, para que essa comunicação seja mais eficiente. Sim, envolve. É muito importante que o professor que for trabalhar com surdos, né? Quer dizer, qualquer pessoa, né? Que aqui a gente está falando de educação, mas qualquer pessoa que se comunique com surdos, que esteja aprendendo a língua, sinais, né? É uma língua que ela é uma língua muito, ela é corporal, né? Uma língua gesto-visual, né? Então ela tem a expressão facial, você não tem ponto de exclamação na Libras, mas a sua exclamação, suas emoções, elas não são passadas por ponto de exclamação, por ponto de interrogação, é o seu rosto, né? A forma como você gesticula, a postura corporal. Então é uma língua meio teatral, muito rica, realmente muito bonita. E que é significativa para o surdo, porque o surdo, a gente tem algumas... Nós temos 3 filosofias assim, de educação de surdos, né? A primeira é a oralista, que é essa que ela defende que o surdo deve ser integrado à sociedade, né? Majoritariamente ouvinte, ou seja, que o foco principal é ele aprender... e olha que dava anos, né? Ele aprender a falar como ele, porque ele não ouve, né? Ele não é uma pessoa que escuta. Então, assim, ele demora muito tempo, muito treino para ele aprender a ler lábios, para ele falar como um ouvinte, falar mesmo, né? Deixa só, então, a gente pegar alguma coisa aqui, porque tem muita gente que acha que o surdo é mudo também. Não, ele não né? Pois é. É colocado assim, surdo-mudo, né? Essa é uma expressão que eu acho que ela é antiga, mas muitas pessoas ainda acreditam que o surdo não fala. Mas se ele não fala é porque ele não conseguiu entender o som. Mas vamos dizer assim, que o aparelho que emite sons, ele está íntegro. Isso, está íntegro. Inclusive o surdo ele pode ser oralizado. Acontece que o processo de oralização, que é dele aprender a falar, é um processo muito árduo e às vezes é muito cansativo para o surdo, porque não é natural a fala dele igual a nossa. Então ela tem que ser treinada, tem muito exercício de fonoaudiológico. Então não é natural, ao passo que ele aprender a falar, a sinalizar é uma coisa muito natural, muito né? mais fácil, né? E é natural, né? Porque ele significa o mundo de uma maneira visual. Né? Então, qualquer língua que tem uma estrutura visual, para ele é mais fácil de dele construir significados, né? Ela é natural, né? É como ele significa o mundo, ele é visual, né? Certo. E aí, quando eu estava falando que essa ideia do surdo-mudo, né, que foi um conceito antigo, a gente percebe que mesmo aqui no Brasil existe uma evolução nesse conceito de surdez. Sim, essa evolução do conceito de surdez, assim, os surdos, né? De surdez e de educação dos surdos também, né? Porque a gente estava falando do oralismo, né? Você vê que o oralismo ele tem um problema, assim. A educação da gente que é ouvinte, a gente é educado só para aprender a falar? Não. Por que o surdo, o principal objetivo da vida dele, da educação dele, tem que ser fazer ele aprender a falar? E que leva muito tempo. Que é exatamente pensando no ouvinte, né? Pensando no ouvinte, não ele não é ouvinte, né? O que a gente fala é que existem diversas maneiras de ser, de estar no mundo, né? Então, o surdo, por que ser ouvinte é melhor que ser surdo, né? A gente pode inverter, se você inverter o processo, pensar assim que se a gente vivesse num país onde todo mundo é surdo e se poucos são ouvintes, a língua que ia ser a majoritária seria uma língua de sinais, né? Então, ou seja, não existe uma maneira melhor de ser. É a maneira que a maioria e que você vai, como você está naquele mundo ali onde você é uma minoria, você acaba sendo meio pressionado a fazer parte daquela minoria, como se a sua forma de ser, de compreender o mundo, de se expressar, fosse inferior, ou fosse errada, ou se ela te atrapalhasse a compreender o mundo. E isso não é verdade, sabe?
a língua de sinais, ela é uma língua, muito pelo contrário, ela é a língua que mais favorece o desenvolvimento cognitivo do surdo, porque é aquela língua que é natural para ele, né? É por isso que a educação bilíngue, ela é a mais apropriada para o surdo. Existe uma filosofia de comunicação total também, que é uma filosofia que defende que o surdo seja oralizado, mas que não seja apenas oralizado, defende também que ele use a língua de sinais e todas as formas de comunicação possíveis. Só que a comunicação total, ela geralmente trabalha com duas línguas ao mesmo tempo. Só que já há estudos que mostram que duas línguas que têm modalidades bem diferentes, estruturas linguísticas diferentes, como é o caso da Libras por exemplo, e do português, o professor não consegue trabalhar com elas ao mesmo tempo. Se você for numa escola de surdos, assim, né, por exemplo, o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, quando o professor está sinalizando em Libras com o surdo, ele não vai ficar falando português com o surdo e ao mesmo tempo sinalizando, sabe? Porque a estrutura para o professor pensar, quando ele pensa na língua portuguesa, ele tem uma estrutura mental ali que é a língua portuguesa. E aquela que ele está passando para o aluno é outra. Então, o professor não consegue dar conta de fazer as duas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o que acontece, um erro que acontece, inclusive de alguns professores que não sabem Libras, ele até sabe alguns sinais em Libras, sabe os sinais, mas não sabe a estrutura gramatical. Então, ou seja, ele não sabe a língua. Então, o que acontece? Ele, na hora de fazer a tradução para o aluno surdo, ele não traduz uma frase em Libras, ele traduz como se a gente falasse palavra por palavra, sabe? Da Libras para o português, vai sinalizando palavra por palavra, só que não é assim, porque a ordem das frases é bem diferente. É que nem tem gente que vai escrever, às vezes vai traduzir uma comida brasileira, né? Para o inglês, inventa os nomes horrorosos, né? Assim, totalmente errado. É uma coisa quando você tenta traduzir palavra por palavra do sinal, né? Sinal, Libras, português. Não funciona, ou seja, é uma língua bem diferente e não tem como você fazer as duas ao mesmo tempo. É por isso que a comunicação total também não é melhor do que o bilinguismo, né? O bilinguismo é uma educação, né? É um modelo que sugere, né? Vamos dizer, né? Sugere que o surdo ele seja educado, né? Que a principal língua, que a gente chama de L1, né? A língua natural dele, que é a mais importante para o desenvolvimento cognitivo dele, é a língua de sinais. E o surdo ele deve aprender a usar principalmente a comunicação nas línguas de sinais, porque é a que vai permitir o desenvolvimento cognitivo dele melhor, porque é muito natural para ele. Pois mas aí eu fico pensando também o seguinte... E a língua portuguesa também deve ser ensinada na modalidade escrita. Eu fico pensando na questão do processo de alfabetização, porque toda vez que alfabetização na língua portuguesa, porque quando a gente está sendo alfabetizado, a gente pensa através desses sons, né, dos vocábulos, e mesmo quando a gente não emite o som, a gente está refletindo e pensando nessa língua. Como é que seria esse processo de alfabetização em português para que o surdo possa fazer a leitura, por exemplo, de livros, textos? Pois a gente observa que a gente tem uma língua, né, falada. A gente, quando vai aprender a ler, a gente já sabe falar. Certo. Né? O surdo, para ele ser alfabetizado na língua portuguesa, é importante que ele tenha alguma língua como base, né? Que seria, no caso, a língua de sinais, né? Então, é bem diferente da língua portuguesa. É bem diferente. Agora, no processo de oralização, os fonoaudiólogos trabalham o som, de alguma maneira, com aquele aluno, o que dá muito trabalho, porque ele vai aprender a falar, né? Mas e aprender a ler o português? Pois é um processo muito árduo também para o aluno, né? Porque ele não vai aprender da mesma maneira que a gente aprende, né? Pelo som. Ele vai aprender lendo lábios. O que a gente defende, né? É que ele seja educado primeiro em Libras, ou seja, ele tem que ter uma base em Libras para ele aprender a língua portuguesa, né? Entendi. Você vai fazer a tradução, né? Agora, é importante, o aluno ele vai conhecer a palavra em português, né? Ele vai conhecer a palavra. Claro que você tem datilologia, né? O B com O, só que o B com O não faz bó. Né? Tá vendo? Não faz bó. Então, ou seja, ele vai aprender a palavra. Né? O surdo ele vai aprender a palavra. E assim, é muito interessante a sua pergunta, porque muitas vezes
O surdo, você tem que criar uma palavra tem que estar dentro de um contexto, né? Então, uma maneira de alfabetização deles é bem diferente da nossa. Que a gente aprende a palavra sem contexto, né? Sem bolas, você aprende a ler a palavra. Vovô viu a uva. Não é? Você aprende, a palavra, a frase não precisa nem sentido pra gente. Porque a gente entende, né, o que significa aquilo lá. E para o surdo, é necessário que aquela palavra ela tenha um contexto, né? Então, ou seja, está vendo a importância dele ter uma língua, né? Dele ter. Para a gente, a bola tem sentido, né? Você não precisa saber ler, você sabe o que é uma bola, né? Mas depois que você aprende a ler, né? Que você aprende qualquer palavra você consegue ler, mesmo sem saber o que significa, né? Exato. Não é? E o surdo não. Né? O surdo, por exemplo, quando ele está lendo, né? Ele está lendo as palavras, tem palavras que ele não sabe, não tem a menor ideia do que significam. Para ele não usa essa língua. Então, para ele, ao contrário da gente que usa a mesma língua, a gente fala e lê na mesma língua, ele não. Por exemplo, a língua de comunicação dele, a língua da vida dele é a Libras. Né? A língua de sinais, no caso nosso brasileiro aqui, é a Libras. Então, para eles, para a comunicação, é essa a língua que basta para o dia a dia deles. A língua escrita é uma língua de suporte, né? Então, assim, se ele não conhecer aquela palavra, ele vai ter que ver dentro de um contexto o que significa aquela palavra, né? Ele sabe ler. Então, ele sabe ler e muitas vezes ele fala assim, não tenho a menor ideia do que significa essa palavra aqui. Mas ele tem necessidade de falar essa palavra? Ele não tem. Né? Ele cria sinais, tem palavras que não têm sinais. Né? E na Libras eles criam sinais, mas ele não tem essa necessidade. Né? Mas você vê que o processo de alfabetização já é bem diferente, mas ele tem que ter uma língua de suporte. Que é a Libras. É a Libras. Se não for a Libras, é um processo mais demorado, que vai envolver leitura labial. Como é que a LDB hoje traz essa questão da educação bilíngue de surdos? Ou ela, né, não toca sobre essa questão? Pois é. A gente teve um avanço, né, agora, recentemente, uma conquista muito importante para a comunidade surda, que é a Lei 14.191, né, que ela foi inserida, que ela insere, essa lei, ela insere a educação bilíngue como uma modalidade de ensino dentro da LDB. Né? Isso é uma conquista muito importante, porque você vê que a Libras, você vê que a gente falou daqui do Congresso de Milão, a gente falou que em 1960, né, o linguista americano, ele provou que a língua, ele escreveu um artigo, né, mostrando que as línguas de sinais eram línguas, não eram mímicas, elas são línguas, né? E isso é um marco fundamental na história dos surdos, da educação de surdos. Você vê que em 2002 que a Libras não é considerada uma língua oficial, né? Tem gente que acha isso, mas não é. Mas ela é considerada uma forma de comunicação legal para os surdos, né? De comunicação para os surdos. O que é muito importante, porque eles eram proibidos de utilizar essa língua. Né? Eles utilizavam escondido no banheiro, eles falavam. Eles têm muito movimento de resistência dos surdos pelo uso da língua, é a língua deles. Né? Então, começou em 2002, assim, quando a Libras ela adquire um status linguístico oficial no Brasil. Assim, é uma língua, né? Isso é uma língua e é um meio de comunicação, né? Que eu quero dizer, um meio de comunicação legal para os surdos. Depois disso, então, a partir do momento que ela já ganha ela saiu da clandestinidade. Saiu da clandestinidade, ela pode ser colocada. E beleza, era só isso que eles queriam, né? Que estavam esperando. Vamos começar a colocar na sala de aula, né? Então, a lei já muda muito, né? Por exemplo, você tem a Lei 13.146, né? Que foi de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Essa lei, por exemplo, ela obriga as universidades já a oferecerem cursos, né, de formação voltados, né? Para essa formação dos professores tem que falar sobre diversidade, tem que falar sobre, sabe, sobre essas diversas pessoas que são apoiadas pela educação, né, especial, né, vamos assim dizer. E observe que a Libras, por exemplo, começou a fazer parte das licenciaturas já, né, você vê que é uma coisa que não é proibido, então, ou seja, não ter Libras é proibido, ou seja, é obrigatório ter na formação do professor, o que não é suficiente, porque você aprende 4 meses, alguma Libras ali, que não é uma Libras voltada que o professor, o professor tem que saber utilizar aquilo na aula dele, né? É uma Libras, mas não é uma Libras voltada para o professor, né? É um básico, né? É um básico ali, mas já é um grande avanço. Você vê também que
Agora, a educação bilíngue, que é essa lei 14.191, ela é fundamental. Por quê? Porque, embora o Plano Nacional de Educação, né, no decênio de 2014 a 2024, já dizia que a educação bilíngue deveria ser assegurada aos surdos. Mas, assim, o que é, qual a estrutura dessa educação bilíngue, né? É importante isso, né? Porque observe que quando ela se torna uma modalidade de ensino, significa que ela tem características próprias. Entendi. Assim como a educação especial tem, a educação tecnológica tem, né? Eu estou falando de outras modalidades de ensino, né? Educação tecnológica, educação indígena, a educação especial, né? Você vê que são modalidades de ensino, né? A EAD é uma modalidade de ensino. Cada uma tem suas características bem próprias. A educação bilíngue também. Então, ou seja, a gente começa a repensar na educação do surdo a partir dessa lei, por exemplo, que é uma lei já oficial, né? Então, ou seja, por exemplo, agora a gente tem que pensar na formação de um professor bilíngue, que é um professor que está inserido nessa cultura visual. A gente chama de cultura visual, né? Cultura do surdo é cultura visual. Então, ou seja, ele tem que ter conhecimento de uma pedagogia própria, que é a pedagogia visual. Essa pedagogia visual não é uma pedagogia comum, sabe? É aquela pedagogia que você pensa naquele aluno, né? De como ele constrói o conhecimento dele. E é um conhecimento fortemente significado, construído visualmente. Então, a pedagogia visual é uma pedagogia de letramento visual. Você vai pensar como que o aluno lê uma imagem, né? Então, assim, o texto, você vai pensar num texto, tem diversas maneiras de você ter um texto, construir um texto, em particular, de uma maneira imagética. E é essa maneira mais significativa para o surdo, né? Então, ou seja, quando a gente pensa em tecnologia, né, também a gente pode pensar, né, na construção de significados visuais para esse aluno, né? Então, é uma coisa que envolve corpo, né, que envolve muita linguagem visual mesmo. Olha só, na sua tese de doutorado, você trouxe essa questão. Você é uma pessoa que trabalha com a formação de professores, né? Então desenvolveu essa preocupação e na sua tese você traz essa preocupação. Como é que foi essa relação aí, dessa construção da sua tese e que de alguma forma trouxe essa questão à tona aí? Eu me apaixonei pelos surdos, né? Quando eu entrei no INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, pela primeira vez, que foi um momento que eu falei assim, gente, quando eu pisei naquela escola, né, em 2016, depois daquele encontro sobre surdez que eu falei, eu conheci uma professora de matemática, Silene, né, do Fundamental 1 de lá, e eu me lembro quando eu falei assim, posso fazer uma visita para assistir uma aula lá? E quando eu assisti lá, eu vi que era a gente tem uma ideia totalmente... A gente não tem a menor ideia do que como é um surdo, sabe? A verdade é essa. É bom, eu agradeço muito você por estar aqui, porque é uma oportunidade da gente falar do surdo, sabe? As pessoas acham que o surdo, por exemplo, é uma turma silenciosa, né? Porque eles não estão ouvindo nada, é uma turma extremamente barulhenta, eles fazem barulho o tempo todo, eles são extremamente comunicativos, eles se gesticulam o tempo todo. Então você entra ali, você vê as pessoas... se gesticulando, sabe, sinalizando o tempo todo, conversando ativamente, e eles tentam se comunicar com você também, que você ouvinte, né? Eles vão se aproximar de você e fazem um barulho tremendo, e eles não param de falar, sabe, de sinalizar, e assim, você acaba de alguma maneira dependendo. Eu me apaixonei ali. Assim, aí eu fui e falei assim... Só para explicar um pouco, assim, o INES é uma escola, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, mas ele trata de crianças, o trabalho é feito com crianças, é como equivalente ao ensino fundamental. O INES, o Instituto Nacional de Surdos, foi a primeira escola de surdos no Brasil, né? Fundada em 1857. Inclusive, a nossa língua brasileira de sinais, ela é muito parecida com a língua francesa de sinais, né? Os franceses os surdos franceses que vieram ensinar aqui, ajudar a gente a produzir a nossa língua também, né? Que sofreu influência da nossa cultura também, né? Então a gente tem uma língua diferente, mas é bem influenciada pela língua francesa, certo. Sinais. E aí o INES, ele trabalha com alunos do ensino fundamental 1, né, que são os pequenininhos, né? E aí eles começam a aprender a língua de sinais ali já desde cedo. Você tem o ensino fundamental 2, o ensino médio, e tem também um curso de pedagogia bilíngue, tá? Lá. Então é o curso superior que tem lá. E acho até que tem um mestrado também na pedagogia bilíngue já. E ele funciona lá no Rio de Janeiro?
funciona no Rio de Janeiro, no bairro da Urca. Da Urca não, bairro de Laranjeiras. E como é que foi esse estágio supervisionado que você se envolveu aí? Não, pois é, na Unirio, a gente tem... você vê que eu falei da lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Essa lei, o que acontece? Ela obriga as escolas, as universidades, né, a trabalhar na formação dos professores, né, considerando a inclusão. Então, é uma novidade que a gente tem lá na nossa universidade, que a gente não percebe, isso não tem em outras universidades praticamente, que a gente tem 4 estágios, e o estágio 4, ele é um estágio que é feito em escolas que apoiam muito, que tem alunos que são apoiados pela educação especial, né? Geralmente a gente vai em escolas especializadas. O Instituto Benjamin Constant, que é o instituto, né, que tem alunos cegos e de baixa visão, e também o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Há também escolas que têm alunos autistas, mas aqui eu estou falando de escolas especializadas. Mas é muito importante que a gente tenha escola especializada, porque a educação bilíngue, ela não é somente você colocar um aluno, porque a escola bilíngue ela pode ser tanto inclusiva quanto especializada, ou seja, esse modelo de escola bilíngue que tem Libras como L1 e língua portuguesa na modalidade escrita como L2, pode ser feito numa escola inclusiva, que é aquela escola em que você tem alunos ouvintes e surdos juntos numa mesma sala, certo, ou uma escola especial de surdos, né? Apenas para surdos. Ou apenas para surdos, como é o caso do INES. Mas existe uma diferença. Por quê? Porque observe que a modalidade bilíngue, agora a gente pode dizer que é uma modalidade bilíngue, ela valoriza a produção cultural surda, né? Ela quer que o surdo ele esteja vivenciando, né? É uma construção da cidadania. Então, ou seja, é importante valorizar a forma dele conceber o mundo, sabe? A forma visual dele, a cultura, a língua dele. Quando você está numa escola inclusiva, né? O que acontece? A maioria dos alunos ouvintes muitas vezes não conversa com aquele aluno surdo, então você não está dizendo, você realmente não consegue tornar aquela escola efetivamente bilíngue para o surdo, né? É muito diferente de uma escola especial, onde todo mundo está conversando, está sinalizando em Libras, né? Ele está ali, ele está socializando, enquanto que na outra escola ele não socializa, porque ele não se comunica bem, né? Porque a escola bilíngue, ela diz que o principal meio de comunicação do surdo é a língua de sinais. Então, assim, para a gente pensar numa escola inclusiva, seria interessante que os alunos ouvintes aprendessem a língua de sinais. Para ela funcionar, se você tem um aluno surdos ouvintes, eles precisam aprender Libras, né? E, para além da escola, como é que você vê, eu não sei se você tem, né, pesquisado ou avaliado sobre isso, a questão da inclusão dos surdos no mercado de trabalho, na sociedade, de uma forma geral, os surdos adultos, assim? Bom, eu acho que eles têm as mesmas, os mesmos obstáculos que as pessoas que sofrem um grande preconceito têm, né? Existem políticas, né, por exemplo, que garantem cotas, né, para pessoas com deficiência, né? Embora o surdo, a gente olha o surdo com uma visão antropológica e não uma visão clínica, né? Quando você olha para o surdo como deficiente, você está utilizando uma visão clínica e não antropológica, né? Aqui a gente está falando de uma visão antropológica do surdo, ou seja, o surdo ele é uma minoria linguística, ele não é um deficiente. Certo. A gente aqui está tratando ele como uma minoria linguística, né? Mas assim, o surdo, para ele entrar no mercado de trabalho, ele tem que ter a formação adequada para estar nesse mercado de trabalho. Em particular, ele tem que ter acesso, por exemplo, se for um curso superior, ele vai ter que ter acesso a esse curso superior. E a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente está falando de educação de surdos. Por quê? Porque o professor, ele precisa de um professor que tenha um conhecimento da Libras, né? Que tenha um conhecimento não só da Libras, mas da língua portuguesa e de como ele transita de uma língua para outra. Porque, por exemplo, o professor, só para dar um exemplo do professor de matemática, né? Ele trabalha com o enunciado de um problema matemático, e esse enunciado ele vai ter que ser trabalhado em Libras, mas também o aluno surdo ele tem que aprender a ler. Então, ou seja, o professor de matemática, ele trabalha com o texto escrito, o texto que ele tem que traduzir, e ele tem que saber traduzir, né? E nem sempre é fácil traduzir. E até porque são muitos professores, né?
Por exemplo, num curso superior, né? Ele vai passar por muitos professores, assim como no ensino médio, né? E os professores, eles não têm conhecimento do surdo, das especificidades do surdo. Vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, quando o aluno surdo, muitas vezes os professores acham que ele tem dificuldade para contar. Muitas vezes ele pode ter dificuldade de contar, criança surda. Mas a gente conta diferente do surdo, a gente que é ouvinte. Porque a gente fala 1, 2, você vai jogando ali, né? 3, 4. Você está contando, falando e está lá utilizando sua mão. O surdo não. Uma mão ele está usando para sinalizar e a outra ele está usando para contar. Então ele vai acabar se perdendo ali porque não tem um suporte. É uma coisa instrumental. Ele não está utilizando as duas, ele não usa a voz. Então ele vai usar uma das mãos. Então ele já tem um instrumento a menos para ele poder contar ali. Então, até o professor perceber que é uma questão instrumental, que não é inerente à cognição do surdo, sabe? Então, ele tem que aprender a enxergar esse aluno, né? Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, alguns problemas. O que era a minha tese de doutorado? Eu estava querendo estudar os problemas de como que o professor ensina multiplicação ali para os surdos, né? Que tipo de problemas, assim, não falando de problema matemático, mas que tipo de situações, de fatores que acabam permeando esse ensino de matemática, influenciam o aprendizado do surdo. Então, tem muitos. Você tem algumas questões que são pedagógicas, que são, por exemplo, o professor tem que conhecer a língua de sinais, certo. O professor ele tem que trabalhar muito a pedagogia visual, então, assim, fazer desenhos. É muito interessante que ele que ele use o corpo dele, teatralize uma situação, por exemplo, sabe, para o contexto ficar claro. É importante que ele utilize um letramento visual, né? Então tem que ser muito visual. Mas também é importante o quê? O tempo do surdo não é o mesmo tempo do ouvinte. Por exemplo, é um aluno que está aprendendo a escrever, então às vezes ele está escrevendo muito devagar, o que o professor está colocando no quadro. Ele está escrevendo mais devagar. Então, às vezes, o professor já traz a lista pronta para ele, porque o professor tem tempo, né, para dar aula, né? Exato. Ele tem que correr, tem que dar aquele conteúdo em tanto tempo. E nós temos uma questão muito séria aqui, por exemplo, um professor, sei lá, de matemática está dando um texto lá para o aluno, e aí, de repente, aparece, sei lá, está trabalhando de uma maneira envolvendo um texto social, sei lá. E aí aparece um termo lá, o que é inflação? Ele não sabe o que é inflação. Aí o professor tem que parar, explicar para ele. Então, assim, às vezes tem fatos históricos que o surdo não conhece. Porque ele socialmente, ele é muito marginalizado. Então, as coisas acontecem no mundo, o que está acontecendo, professor? Eu não sei. A professora tem que parar, tem que explicar a situação para ele. Então, ou seja, é um aluno que às vezes aparece, para você ter uma ideia, aparece um nome próprio, às vezes, Gláucia lá, no enunciado. Ele não sabe o que significa Gláucia. Olha só. E a gente não tem essa ideia dessa dificuldade que eles enfrentam, né? Bom, e pensando nisso, você está escrevendo um livro com 2 outras professoras, né? Professora Silene e professora Clélia. A Silene foi uma das minhas orientadoras no doutorado. Ela foi professora do INES, né? Do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E a Clélia é uma professora também, uma pesquisadora muito importante na área de surdez no Brasil. Inclusive tem 2 filhas surdas. Né? E ela é professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A gente está escrevendo um livro, que é um livro, assim, é uma novidade, vamos dizer, né? Porque agora a gente já tem a educação bilíngue como uma modalidade de ensino, e aqui nesse livro a gente vai falar. É um livro para o professor, tá? Para professor de matemática, é o nosso público aí. Professor que trabalha em escola inclusiva mesmo, ou especial, tanto faz. O livro não é voltado para a escola só que tem surdos. O professor pode utilizar aquilo para trabalhar na sala de aula dele. Mas, ou seja, ele vai incluir o surdo e o ouvinte, mas ali a gente está falando do surdo. Ou seja, a gente começa no capítulo ali falando o que é surdez, no capítulo 1, um pouco da Libras. Quais são as diferenças da Libra, um pouco, né, da diferença da Libras e do português. Como se dá a aquisição linguística numérica desse aluno, né? Porque ele aprende a sinalizar, ele tem a sinalização dele numérica, ele também aprende a ler o número, a escrita numérica. São muitas línguas. O surdo é um aluno que é muito exigido dele, porque ele tem que aprender. Ele aprende a sinalizar numa língua, a ler em outra língua. São línguas bem diferentes. E traduzir uma para outra também. Ou seja, é uma coisa muito exaustiva. A educação dele não é uma educação simples. Né? A gente não tem isso, a gente não faz tradução do português escrito, do português falado, é a mesma língua. Eles não. Então eles têm 2 línguas bem diferentes uma para a outra e ainda tem que ter essa
condição, essa capacidade de traduzir de uma para outra, né? Esse livro tem data para sair? A gente espera que saia em 2024, em algum momento, né? Mas é um livro que toca em os problemas de adição, a gente vai falar sobre tudo que envolve o ensino das operações alimentares. É um livro de aritmética básica, né? Então, sei lá, se a gente tem a adição, a subtração, a multiplicação, problemas de visão, e a gente está falando sobre pedagogia visual, né? Estratégias, sabe, para ensino para o surdo, a gente vai colocar no livro. Então, é um livro para orientar o professor, que o professor fica completamente perdido também, porque o professor não é que ele não queira necessariamente trabalhar, dar aula, mas a formação, é importante que a gente pense na formação desse professor, né? Então, é fundamental. E é muito fundamental que a gente conte sempre com surdos, sabe? Os surdos são muito importantes para a formação, para a nossa formação, quando a gente quer falar de surdo, sabe? De formação, que eles têm muito a contribuir, sabe? Para a gente. Então, é muito importante falar de formação do professor surdo também. Legal. Bom, então nós conversamos aqui com a Raquel Scarpelli, professora de matemática do Departamento de Matemática lá da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E o papo foi sobre a questão da surdez. O nosso trabalho aqui é sempre trazer temas relevantes na área da educação, e a questão da inclusão é um tema extremamente importante, né? Nós vivemos hoje um mundo que, infelizmente, ainda, e aqui no Brasil a gente vê uma quantidade enorme de excluídos, né? E muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes ainda com a dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, e os surdos, a situação não é diferente, né? Então nós queremos que esse debate ele possa render bons frutos, boas reflexões, e que a gente possa depois dar continuidade a esse processo aí. Eu queria, Raquel, que você colocasse alguma coisa que você possa dizer para os professores e professoras que estão nos ouvindo ou estão nos vendo, se eles se depararem com algum aluno ou aluna surda na sua sala de aula. Pois é, o professor que se deparar com um aluno surdo ou uma aluna surda, né, na sala de aula, geralmente, provavelmente ele vai ter uma escola inclusiva, ele vai ter um intérprete, né, de sinais, um intérprete de Libras, tradutor. Eu recomendo que ele sempre trabalhe em conjunto com esse tradutor, né? O tradutor ele não é professor, né? Muitas vezes é muito comum que o trabalho de ensino fique a cargo do tradutor, sabe? Que não é o professor, então, às vezes eles cometem erros, né, naturais, porque eles não são professores, né, por exemplo, de matemática, no caso. Então, é recomendável que as aulas sejam preparadas em conjunto, tá? No caso do professor. E é recomendável que a escola tome partido e entre em contato com a família, porque o surdo, o aluno surdo, ele é um aluno que precisa muito da questão familiar, do apoio familiar. Né? Quando ele não tem uma comunicação, ali você está falando de questões emocionais, questões psicológicas do aluno, né? Que é muito comum o aluno surdo ele só aprender a língua de sinais aos 16 anos, muito tardiamente, e aí eles descobrem o mundo. Né? Então, a grande importância quando a gente fala de educação de surdos, deve haver uma política pública que dê assistência aos pais, de orientação, inclusive com profissionais surdos, que visitem essas casas e ensinem Libras para esses alunos, né? Para as crianças, para os pais e para as crianças. Né? Em alguns países, na Inglaterra, por exemplo, você tem políticas assim, sabe, que se você tem um filho surdo, tem um adulto surdo que vai lá na sua casa e aquela criança vai aprender uma língua. Desde cedo. Isso é muito importante. Que ela não vai ter atrasos, né? Atrasos de desenvolvimento, porque a língua ela é essencial. Então, ou seja, a grande questão do surdo, o grande obstáculo do surdo é esse obstáculo de comunicação, de aquisição tardia da língua. Né? Então, quando a gente fala em educação de surdos, o que a gente quer? Primeiro, que ele aprenda uma língua muito cedo. A questão linguística, a gente está falando da língua de sinais, que é a língua mais natural. Né? É claro que pode ter um aluno surdo oralizado, né? Eu não estou dizendo em momento nenhum que ele não possa ser oralizado, que ele não possa ter implantes, assim, muitos surdos. Há inúmeras identidades surdas. Você tem surdo implantado, surdo oralizado, surdo usuário da Libras, né? Mas a Libras é a língua mais natural, então é aquela que ele aprende com mais rapidez.
Então, quanto mais cedo ele aprender, melhor. Então, a política deve ser uma política de incentivo a isso, né? Então, é importante que o governo, sabe, que haja uma política mesmo, que a gente está falando de política, sabe? Porque que oriente os pais e que providencie profissionais, né, adultos surdos para ensinar essas crianças, né? E a escola, porque senão a escola não consegue necessariamente resolver todas as questões. Então é importante que haja um engajamento com os pais, no caso de escolas inclusivas, que os professores trabalhem junto com os intérpretes de Libras. No caso de escolas especializadas, o professor tem que saber Libras, né? E vai atuar com a pedagogia visual. Agora, no caso da educação bilíngue, que também se insere na educação inclusiva, ou seja, em classes comuns, além do professor estar ali atuando junto com o intérprete de Libras, ele vai ter que usar estratégias de letramento visual. Porque o surdo, ele compreende melhor um texto visual. Então, ou seja, o trabalho com textos visuais, né, o professor de língua portuguesa, por exemplo, provavelmente deve trabalhar muito com uma modalidade, uma diversidade enorme de formas de texto que tem. Né? Você pode ter textos em quadrinho, vários tipos de texto. Aqueles visuais são os mais apropriados para o surdo. Legal. A gente percebe que a educação realmente ela é desafiadora e cada vez mais desafiadora, mas eu acho que a proposta é que as políticas públicas possam se sensibilizar, né, os políticos, né, que promovem essas políticas públicas possam se sensibilizar para que cada vez mais possamos incluir todos numa educação de qualidade. É isso aí. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui. Obrigada a você. E até a próxima. Obrigada. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal, faça seus comentários e acompanhe-nos também no Spotify, no podcast Papo de Aprendiz. Aprendiz 21 por uma educação fora da caixa.